Deus. Vamos lá, irmãos, no livro de Esther, capítulo 4. Vamos conversar aí um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Esther, ela promete interceder pelo povo, né? Pelo povo ou pelo seu povo, o povo que ela fazia parte. Uma mulher guerreira, uma mulher de Deus, que vai nos deixar aqui uma palavra extraordinária para a nossa vida. Esther, capítulo 4. Esther fica aí antes de Neemias, não é isso aí? Deixa eu ver aqui. Antes de Jó. Antes de Jó. E depois de Neemias. Neemias, Esther e Jó. Neemias, Esther e Jó. Irmão, não estou olhando aí, Esther está aí, irmãos. É bom para os irmãos folhearem a Bíblia, né? Esther, capítulo 4, versículo 11, não, versículo 7, e a gente vai ler depois do 7, a gente vai ler do 10 em diante. Todo mundo achou aí? Amém. Vamos lá para a gente falar sobre essa palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também me deu traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicassem pelo povo dela. Verso 10. Então respondeu Esther e mandou-lhe dizer a Mordecai todos os séculos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para alistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele servo de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todos te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus e se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém, meus irmãos? Essa mulher é uma mulher que viveu algo extraordinário, né? Esther é uma mulher que vivenciou algo extraordinário. Ela não viveu algo comum, ela viveu algo extraordinário, algo maravilhoso. Deus sempre vai tomar a iniciativa para executar o seu plano, ou para
executação do seu plano. Deus sempre tomou a iniciativa, sempre. Toda a Bíblia, toda a história, você vai perceber que Deus sempre toma a iniciativa na execução do seu plano com respeito a abençoar o seu povo. E o livro de Esther vai contar a história de uma mulher que ela é bonita tanto por dentro como por fora, porque havia uma beleza na vida da Esther, não só exterior, mas uma beleza também interior. E esse livro vai contar a história dessa mulher, que é bonita por dentro e também bonita por fora, aonde Mordecai, que é o seu primo mais velho, cuida de Esther desde os seus primeiros anos de vida. Mordecai tem a responsabilidade de cuidar dessa jovem, de cuidar dessa menina. Desde os seus primeiros anos de vida, Mordecai está cuidando dela, Mordecai está junto com ela. Em certo sentido, ele se torna o mentor de Esther, um homem que esteve próximo de Esther, um homem que mentoreou Esther, um homem que estava sempre presente ali como um mentor, instruindo, falando com ela, conversando com ela, sendo essa jovem, uma judia. Esther é uma jovem e ela também, a Bíblia declara que ela é uma judia. E Esther é escolhida para substituir a rainha Vasti. Você vai perceber no texto que ela é escolhida para substituir a rainha Vasti e ser a esposa do rei Assuero. Então Esther, ela vai ser essa jovem judia, ela vai ser agora a rainha, a esposa do rei Assuero. Através do casamento, né, onde eles se casaram, ela passa a fazer parte da família real. Vai casar com o rei, automaticamente ela faz parte agora da família real, né? Faz parte da família real. E esse livro de Esther vai contar a história de uma pessoa comum como cada um de nós, mas que a Esther, ela vai viver um desafio extraordinário, porque Deus pega pessoas comuns para manifestar a sua graça, para fazer coisas extraordinárias, para manifestar o seu poder. E dentro desse livro de Esther, onde conta a história dessa pessoa comum, porque Esther é uma mulher, é uma jovem simples, é uma menina comum, é uma pessoa normal, simples, mas que vai cumprir algo extraordinário, algo sobrenatural, um desafio sobrenatural, em um contexto excepcional, porque parece que ela é a minoria em meio à maioria, parece que ela é a minoria em meio à maioria, mas Deus a despertou exatamente no tempo certo. Deus pega Esther e desperta Esther no tempo exato, porque Deus, que é esse Deus, esse Pai, que sempre toma a iniciativa para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua promessa, Ele vai pegar Esther, despertar Esther, e Deus vai fazer isso exatamente no tempo certo, porque Deus, Ele cumpre o seu propósito, Ele cumpre a sua palavra no tempo certo, na hora certa. Deus não chega nem antes nem depois, Deus não chega atrasado, Deus só chega na hora certa. E Esther ia viver essa maravilha de Deus, Esther ia viver esse tempo extraordinário, Esther iria viver essa promessa, Esther iria viver esse desafio. E há um momento especial que acontece na vida de toda pessoa. Todos nós vivemos um momento muito especial na nossa vida. Todos nós, seres humanos, vivemos um momento muito especial na nossa vida, que é o momento para o qual você nasceu. Porque você nasceu para um propósito. E todo ser humano, quando descobre que nasceu para um propósito, e Esther também nasceu para um propósito, para cumprir um propósito que Deus havia iniciado, cumprir um propósito que Deus iria cumprir na vida de Esther. E como eu disse, é esse momento muito especial que acontece na minha vida e que acontece na sua vida e que acontece na vida de qualquer pessoa, que é o momento para o qual
ela nasceu, né? Você nasceu para um propósito. Você nasceu para algo extraordinário. Você nasceu para um desafio que é extraordinário. Não é um desafio comum, mas é um desafio, um propósito e uma promessa extraordinária de Deus. E é por isso que Deus ele pega pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Porque muitas das vezes você pode pensar que você não consegue, que você não pode, que você é uma pessoa que não tem o dom, o talento para Deus manifestar o seu propósito através da sua vida, mas é através de você que Deus ele cumpre o propósito dele. É através da sua vida que Deus ele abençoa pessoas. É através da sua vida que Deus alcança outras pessoas. E foi através da vida de Esther que Deus iria também abençoar o seu povo. E através da minha vida, da sua vida, que somos pessoas comuns, mas se você tiver expectativa no seu coração e se você tiver fé, se prepare, porque você que é comum vai viver coisas extraordinárias na sua vida, porque Deus não nos chamou simplesmente para viver coisas comuns, mas Deus nos chamou para viver coisas extraordinárias. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos de quê? Estar prontos, né? Estarmos prontos para que Deus possa nos usar. Porque uma das primeiras coisas que nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler é que o nosso destino, se nós não tomarmos uma atitude, se nós não dermos um passo, o seu destino será semelhante ao do restante da multidão. Você vai perceber isso? Porque às vezes é fácil acreditar que nós somos especiais. E realmente você é uma pessoa muito especial. Não é à toa que Deus declara que nós somos a menina dos seus olhos. Somos importantes para Deus. Você é especial para Deus. Tanto que você é especial para Deus que Deus deu a sua vida. Ele morreu por amor a você. Que é a maior prova de amor, Deus provou o quanto Ele te ama. Deus provou o quanto Ele queria que você estivesse na família. Deus provou o quanto Ele queria que você estivesse no propósito. Deus provou o quanto Ele queria que você estivesse fazendo parte da missão que Ele tem para a sua vida. Mas, às vezes, é fácil acreditar que nós somos especiais e não teremos de assumir a responsabilidade. Mas a responsabilidade, ela precisa ser assumida, porque todos nós temos um senso de responsabilidade. Todos nós temos responsabilidades a serem assumidas. E Esther, por mais que agora iria se casar, iria se tornar a rainha, ela também teria responsabilidade. Era uma jovem muito especial, mas que tinha responsabilidade das gerações anteriores. Mas isso é uma verdade, porque Mordecai lembrou Esther que, apesar de ser rainha, e Mordecai, que eu disse para os irmãos, lembra que Mordecai é o mentor de Esther, né? Porque é uma menina órfã, que não tem os seus pais, mas ela tem um mentor, ela tem alguém que está mentoreando, ela tem alguém que está instruindo, ela tem alguém que está conversando, ela tem alguém que está lhe dando incentivo, abençoando a sua vida. E Mordecai vai lembrar Esther que, apesar de ser rainha, apesar de ser uma rainha, apesar de ser uma pessoa que agora está ali no palácio do rei, rainha, não teria um destino diferente dos restantes dos judeus, porque ela era rainha, mas como judia, ela teria o mesmo destino dos seus irmãos. E Mordecai está lembrando isso para Esther, porque se ela não chegasse para conversar com o rei e falasse, ela teria o mesmo destino. Mas percebe que nós lemos o texto, não poderia chegar ao rei, exceto se fosse convidada, se fosse chamada, porque haveria uma consequência, exceto se o rei estendesse lá o cetro. Nós vemos isso e acabamos de ler, e é por isso que a gente percebe que o seu destino, o nosso destino será semelhante ao do restante do povo. E é por isso que Mordecai está lembrando Esther que, apesar dela ser rainha, não teria um destino diferente, a não ser se ela tomasse uma atitude.
a não ser se ela saísse do seu lugar e fosse até o rei para falar com o rei, para conversar com o rei. E nós vemos a oração dentro do contexto, nós vemos jejum dentro do contexto, nós vemos, irmãos, algo acontecendo. E a vida de Esther não estava nas mãos de qualquer pessoa. A vida de Esther estava na mão daquele que iniciou o propósito, daquele que iniciou a promessa, daquele que iria abençoar o seu povo. E Deus, irmãos, Deus, mesmo que a gente não queira, porque às vezes a gente não quer fazer parte do propósito, às vezes a gente não quer seguir Deus, caminhar com Deus, a gente não quer desenvolver, Deus irá substituir você por quê? Por outra pessoa, porque o propósito não pode parar. O propósito não para porque a gente não quer seguir o propósito. O propósito não para porque a gente não quer fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. E eu acho lindo que Mordecai mais uma vez motivou Esther. Mordecai lembrou Esther, se ela não falasse para o rei, ela teria o mesmo destino dos seus irmãos. E mais uma vez Mordecai motivou Esther, lembrando-lhe que Deus realizaria os seus propósitos, mesmo se ela não se dispusesse. Porque sempre é Deus que toma a iniciativa de cumprir o seu propósito. Sempre é Deus. Se não é Esther, seria outra. Se não é Esther, Deus, irmãos, iria usar outra pessoa para cumprir o seu propósito. Graças a Deus, Esther se prontificou para estar dentro do propósito de Deus. E Deus também, da mesma forma, está nos chamando para que nós possamos viver dentro do seu propósito, dentro da sua missão, para que você que é comum possa viver coisas extraordinárias, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar pessoas através de você, Deus quer abençoar o seu trabalho através de você, Deus quer abençoar cada área da sua vida. E Mordecai lembra Esther que independentemente se ela queira ou não, Deus iria cumprir o seu propósito, se ela não se dispusesse para isso, né? Se ela não se dispusesse, se ela não tomasse uma iniciativa, se ela não tomasse uma atitude, porque Esther, ela toma uma atitude. E da mesma forma nós, como filhos de Deus, a Bíblia declara que nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. A vida do cristão, ela precisa ser uma vida de dedicação, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de posicionamento, onde você entende que Deus toma a iniciativa, mas Ele vai te usar para você viver também coisas extraordinárias debaixo da promessa dEle. E é isso que está acontecendo dentro desta palavra. É isso que está acontecendo dentro desse contexto que nós estamos aqui conversando com os irmãos. Por quê? Se Esther não se prontificasse, se Esther não fosse até ali, ela seria mais uma que estava sentenciada a viver algo muito complicado, algo muito difícil. Porque Esther iria perder o quê, irmãos? Esther iria perder mais uma oportunidade. E quantas oportunidades a gente não perde, quantas oportunidades a gente não deixa passar. A gente muitas das vezes perde mais do que uma oportunidade simples, né? E isso vai acontecer. Mordecai, ele mais uma vez lembra Esther, mais uma vez ele lembrou Esther. Se Esther falhasse em agir em favor do seu povo, porque ela precisava agir em favor do seu povo. É por isso que nós somos chamados por Deus para viver o quê? O reino dele. É Ele que nos capacita, é Ele que nos instrui, é Ele que nos usa para um projeto que não é nosso, mas para um projeto que é dele, uma obra que é dele. Tanto que a própria Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é o quê? Ele é fiel para o quê? Para concluir, para completar. Deus não começa algo e deixa lá inacabado, não. Tudo que Deus começa, Ele conclui, Ele completa, Ele leva até o final, porque, como diz a própria Bíblia, quem começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Sabe, queridos, Ele vai completar a obra que Ele prometeu na sua vida, Ele vai completar a promessa que Ele prometeu na sua vida, Ele vai completar o projeto que Ele prometeu para você. Mas nós precisamos entender que não podemos perder mais uma oportunidade.
Por mais que a oportunidade seja simples, quantas pessoas estão perdendo oportunidade? E Deus sempre nos dá o quê? Start. Deus sempre coloca um Mordecai na nossa vida. Deus sempre coloca um mentor na nossa vida. Nós temos sempre alguém que vem como uma voz de Deus, uma pessoa que vem nos instruir, uma pessoa que vem nos abençoar, uma pessoa sempre que vem falar conosco a respeito de algo, de um projeto que Deus tem para realizar através da nossa vida. E esse é o Mordecai. Mordecai está sempre incentivando Esther. Mordecai está sempre lembrando Esther. Mordecai está sempre trazendo a memória de Esther, porque Deus queria usar Esther naquele tempo. Ei, meu irmão, eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus quer usar a sua vida nesse tempo. Deus quer usar a sua vida nesse tempo para algo extraordinário. Deus quer usar a sua vida nesse tempo para um projeto extraordinário. E esse é o tempo certo, essa é a hora certa. E você precisa estar posicionado, você precisa estar no lugar certo, porque o tempo certo é esse, é o tempo de Deus. Deus tem um tempo perfeito, uma hora perfeita, porque Deus ele é perfeito. E Mordecai lembra Esther, porque se ela recusasse o projeto, porque às vezes a gente fala, Senhor, como Moisés, eu não sei falar, Senhor, eu sou gago. O Jeremias, Senhor, eu sou uma criança ainda. Mas Deus ele usa a nossa vida quando nós nos prontificamos, irmãos, a ser usados por Deus. Quando há fé, quando há determinação, quando há essa disposição, quando há esse envolvimento com aquilo que Deus deseja para a nossa vida, sabe que nós abraçamos a causa. E irmãos, Esther, que eles estavam em um ambiente muito complicado, em um ambiente muito difícil, porque o próprio texto nos mostra isso. Se ela chegasse até ao rei, ela poderia viver algo muito complicado. E é por isso que o próprio texto vai falar: se perecer, pereci, né? Porque algo poderia acontecer, mas ela pegou-se àquela oportunidade. Ela perderia o quê? Ela perderia mais do que uma simples chance de fazer a coisa certa, porque a gente às vezes perde a oportunidade de fazer aquilo que é certo. Esther, se ela não aceitasse aquilo para abençoar o seu próprio povo, abençoar o povo que ela fazia parte, se ela recusasse aquilo, ela perderia mais do que uma simples chance de fazer a coisa certa, porque Esther estava ali pronta para fazer aquilo que era certo e também no tempo certo. E isso se encaixa quando nós fazemos a coisa certa no tempo certo. A tendência é dar tudo certo, porque nós não estamos seguindo o nosso passo, nós não estamos seguindo a nossa vontade, nós não estamos seguindo aquilo que pensamos, nós não estamos seguindo aquilo que achamos, mas nós estamos seguindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vai te levar para uma furada, não vai te levar para uma derrota, não vai te levar para um sofrimento, para uma dor. A boa e perfeita e agradável vontade de Deus, que chega no tempo certo, na hora certa, vai te levar para que você possa viver os melhores tempos da sua vida, para que você possa viver as melhores semanas, os melhores dias, os melhores meses, os melhores anos da sua vida, porque você está caminhando debaixo da vontade de Deus. E é por isso que não podemos o quê? Perder a oportunidade, porque sempre está surgindo o quê? Uma oportunidade, e às vezes pode ser até uma oportunidade simples, mas essa oportunidade simples pode te levar a viver algo excepcional. Porque aquilo que pode ser simples para você, Deus pode transformar isso em algo extraordinário. E Esther, ela não perderia mais do que uma simples chance de fazer a coisa certa. Ela poderia perder a sua vida. Estava em jogo a própria vida da Esther. Ela não estava perdendo uma simples oportunidade. Se ela recusasse o propósito, ela estava correndo risco de perder a sua própria
sua própria vida, a sua própria vida. Embora fazer a coisa certa no momento certo possa parecer arriscado, porque esteja fazendo a coisa certa no tempo, mas é arriscado. É arriscado porque o texto mostra que é arriscado. Há uma lei que proíbe disso ser feito. Ela está fazendo a coisa certa no tempo certo, mas é arriscado. Mas ela está debaixo do quê? Ela está debaixo de uma promessa. Ela está debaixo de um propósito. Ela está debaixo de uma autoridade, de um Deus que transforma choro, irmãos, em alegria, de um Deus que transforma maldição em paz, de um Deus que transforma a vida, de um Deus que muda a história, de um Deus que abriu o mar vermelho, que mandou ali maná do céu, um Deus que fez jogar água da rocha. E, irmãos, ela está debaixo de uma autoridade, de um princípio, do Criador, do poderoso, do soberano. Ela não está debaixo de qualquer sentimento, de emoção, não. Ela está debaixo de uma palavra, e quando estamos debaixo de uma palavra, a ousadia, a intrepidez, a coragem, a determinação, irmãos, para que nós possamos viver, não na nossa força, mas para que nós possamos viver na força daquele que nos fez a promessa, porque aquele que nos fez a promessa é maior do que a nossa circunstância. E é isso que nós estamos vendo. E quantas oportunidades você já teve e você perdeu? Deixou passar algumas oportunidades que você poderia estar vivendo coisas extraordinárias, coisas excepcionais, coisas maravilhosas. Sai, queridos, e Deus nos chamou para isso mesmo. Deus nos chamou para viver de fé em fé, de glória em glória. Deus não nos chamou para viver uma vidinha, uma vida comum, não. Deus nos chamou para tirar-nos do lugar de conforto e nos levar para um lugar de confronto, para que nós sejamos confrontados, para não viver a nossa própria vida, mas para viver a vida daquele que nos chamou para esta grande obra, porque aquele que te chamou para esta obra, ele é poderoso para te guardar, te sustentar, te livrar, te abençoar. Ele pode mudar a história, ele pode mudar a vida, ele pode mudar todas as coisas, porque ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pensar, imaginar. O seu Deus é muito mais poderoso, mas o que estava pronto a viver era arriscado. Ela estava arriscando a sua própria. Você sabe que aquele que perder a vida por amor a Cristo não está perdendo, está ganhando. Com Cristo você nunca perde, você sempre é vencedor. Por isso que ele declara que nós somos mais que vencedores. Porque com Cristo você não perde, você está sempre ganhando, você está sempre sendo abençoado, você está sempre vivendo as coisas maravilhosas de Deus, irmãos. Queridos, o que acontece quando a gente falha nessa questão? Sabe que você vai perder o quê? O que nós podemos perder dentro disso? O que é mais importante para a gente, você poderá perder a sua missão de vida. Esther estava vivendo a missão de vida. Lembra que eu disse no início, há um momento especial que acontece na vida de toda pessoa, um momento para o qual ela nasceu. E quando nós perdemos isso, o que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo a missão da nossa vida. Esther estava diante da missão da vida dela. Ei, meu irmão, eu não sei qual é a missão da sua vida, mas você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão do propósito de Deus. Você não pode abrir mão da promessa de Deus. Mas, pastor, é praticamente impossível, irmãos. Para a gente pode haver impossível, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Mas, pastor, está difícil, a circunstância é contrária, o problema é grande. Meu irmão, se Deus deu o sinal, se Deus deu o start, se Deus sinalizou, você pode ir tranquilo, você pode confiar que tudo vai dar certo no tempo certo e na hora certa, porque Deus só vem no momento exato para cumprir algo extraordinário. E Ele vai cumprir algo extraordinário. Você pensa na Esther agora que está pronta a arriscar a sua vida, e se ela não arrisca a vida, o que aconteceria? Ela perderia
Dentro desse contexto, Esther estava com a missão da sua vida. Te lembra de alguém? José, do Egito, teve sonho, sonhou, e o sonho o levou a ser traído pelos irmãos, ser jogado dentro da cisterna, tirado da cisterna, ser vendido como escravo, sendo comprado como escravo para trabalhar na casa de Potifar. Foi parar no calabouço, do calabouço ele foi viver algo extraordinário. Aquela missão, Deus tinha algo muito especial, foi tudo aquilo que ele viveu, foi para preservar o povo de Deus. Foi para que algo maravilhoso fosse preservado, acontecesse. Porque às vezes nós não entendemos certas circunstâncias, certas coisas que acontecem na nossa vida. Se a tua vida está nas mãos de Deus, e se você está embaixo de uma promessa, seguindo o propósito de Deus, mesmo que você não entenda, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor. E José, com tudo que ele passou, ele não abriu mão. E ele viveu tudo intensamente, porque ele sabia muito bem que para aquele momento exato e tempo certo, foi que Deus queria cumprir algo muito especial na vida dele. Era o José. E da mesma forma, Esther, essa jovem Esther, ela não perdeu a missão da sua vida. Irmãos, nós também não podemos perder a missão da nossa vida. Há uma missão, você foi chamado por Deus para uma missão extraordinária. Você foi chamado por Deus para uma missão extraordinária. Você que é comum foi chamado por Deus para uma missão extraordinária. Mordecai vai mostrar aqui para a gente. Ele especulou que se Esther calhasse em agir em favor do seu povo, o que aconteceria? Ela perderia o propósito de Deus na sua vida. Porque se ela deixasse isso aqui, ela perderia o propósito de Deus. É a vida dela. É a vida dela, a história dela. Você imagina, irmãos? Quando você abre mão da missão, você está perdendo o quê? Você está perdendo o propósito de Deus para a sua vida. Esther não abre mão do propósito de Deus. Você imagine nunca mais realizar sua missão e permanecer parado. Deus não chamou você para permanecer parado. Deus chamou você para cumprir uma missão. Deus chamou você para cumprir um propósito. Deus chamou você para uma missão. Deus não te chamou para viver uma vida estagnada, para viver uma vida parada, para viver uma vida sem graça, para viver uma vida sem emoção, para viver uma vida sem fé, sem coragem, sem má entrega. Não! Deus não nos chamou para viver uma vida estagnada. Não! Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. Assim como Ele chamou Abraão, assim como Ele chamou Moisés, assim como chamou Josué, que viveram algo extraordinário, Deus também te chamou para algo extraordinário. E nenhum desses homens ficaram parados. Esther também, ela não fica parada, mas ela vai viver algo extraordinário. Porque o Pai não nos chamou para viver parado, estagnado. E quantos de nós não estamos o quê? Estacionados, parados, estagnados. E a missão parou, o propósito parou. O que pode paralisar você? Porque o que pode paralisar-nos chama-se medo. Medo de viver algo extraordinário. Quantas pessoas não têm parado, não têm desistido por causa do medo? Você imagina Esther agora, essa judia, nova, órfã, que tem mentoreada pelo Mordecai. Você imagina o seu coração. Você imagina como está o seu coração, como está a sua alma, como está a sua vida, porque ela está vivendo dentro de um processo muito difícil, ela está vivendo dentro de um ambiente muito difícil, mas ela passa por esse processo, ela passa por esse ambiente, porque não é um ambiente que influencia a Esther, mas é a Esther que é uma pessoa que vai influenciar no ambiente que ela está vivendo, para que ela possa viver o quê? Para que ela possa viver algo extraordinário.
destinos. Sabe, queridos irmãos, existem pessoas que estão ao nosso redor necessitadas. Esther era a pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, e tudo ia acontecer no tempo certo. Porque havia pessoas ao redor de Esther que precisava ser abençoada pela Esther. Tem pessoas que precisam ser abençoadas através da sua vida. As necessidades que estão à sua volta, as necessidades que estavam em volta ali da Esther, havia muita dificuldade, havia muitas necessidades, a oportunidade que está sempre à nossa frente, e a Esther está diante dessa oportunidade. E o que vai acontecer? A coragem que está dentro de você, a coragem que está dentro de nós. Lembra quando Deus disse a Josué: Josué, meu servo Moisés morreu, não tenha medo, tenha coragem. Você tem dentro de você coragem. Coragem. Dentro de mim existe coragem. Dentro de você também existe coragem. Sabe, queridos, Deus nos chamou não para ser pessoas medrosas, tímidas, covardes. Deus nos chamou para ser pessoas de coragem. Pessoas valentes, pessoas corajosas, pessoas, irmãos, que estão dispostas a arriscar. Esther é uma mulher corajosa que está disposta a arriscar a sua própria vida por um propósito de Deus. Ela vai arriscar a sua vida por um propósito de Deus. Conquistar, colocar-se no caminho para detectar essa oportunidade maravilhosa. E essa palavra coragem, ela provém de um termo francês que significa coração. Coração. E isso é maravilhoso, porque Esther tem um coração grande. Esther tem um coração disposto a ser usado por esse Deus. Porque, irmãos, foi preciso um grande coração para ficar diante do rei. Porque não é qualquer pessoa que, diante daquela circunstância, se prontifica para chegar diante do rei sem ser convidada pelo rei. Então, como eu disse para os irmãos, a palavra coragem, ela provém do termo francês que significa coração. E Esther, essa mulher, tinha um grande coração para ficar diante do rei. Porque agora Esther está diante do rei. Muitas das vezes, diante de um desafio, diante de algo que parece que é impossível, o que acontece? A gente, muitas das vezes, ouvimos uma voz que não é de Deus. Porque o medo tenta dizer para a gente: recua, volta, desiste. Mas o Espírito Santo diz: continua, vai, estou com você, tu está no lugar certo, na hora certa, vai dar tudo certo. Mas o inimigo quer que a gente recua, pare, desiste, abandone, retroceda. Mas o coração de Esther é um coração grande, que não permitiu que o medo pudesse convencê-la de recuar. Esther, naquele momento, poderia até ter ouvido uma voz dizendo: recue, volte. Mas ela não permitiu que aquele medo a paralisasse. Ela não permitiu que aquele medo fizesse que ela recuasse, voltasse. E o medo também tenta o quê? Tenta minar o que você tem de melhor. O medo tenta minar o que você tem de melhor. E Esther tinha algo dentro do seu coração. Ela tinha um coração grande, ela tinha um coração amoroso, ela tinha um coração voltado para Deus, ela tinha uma vida com Deus, ela tinha um relacionamento com Deus, ela conhecia Deus, ela se
irmãos, quando nós temos na nossa alma, no nosso coração, a certeza de que Deus, que iniciou o propósito e que fez a promessa, está conosco, a gente sabe que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, eu lembro os irmãos novamente, a gente tem a certeza que tudo vai dar certo. Aleluia! Tudo vai dar certo. Grandes oportunidades nunca aparecem sem desafios. Nunca. As oportunidades vão aparecer, mas os desafios também vão aparecer. E ela tem uma grande oportunidade de ser uma jovem comum para viver algo em comum. De ser uma jovem sempre o dia para viver algo extraordinário, algo excepcional, algo que a Bíblia nos mostra como é tão importante quanto saber o que fazer e para onde ir. E Deus sempre vai nos instruir. Para quê? Para nós sabermos o que fazer e para nós sabermos também para onde? Para onde ir. Esther está ciente do que tem que fazer e para onde ela tem que ir. E ela vai fazer. E ela vai viver algo extraordinário. Porque ela sai de um conforto para ser confrontada e viver algo espetacular. Porque para aquele tempo, Deus queria usar Esther. Se ela recusasse, Deus poderia usar outra. Mas ela aceitou o desafio. E ela vivencia tudo isso que nós falamos com os irmãos. Que pode ser que a oportunidade não bata 2 vezes na sua porta. Esther se pegou essa oportunidade. Esther se pegou esse desafio. Aproveitou uma oportunidade. Ela aproveita a oportunidade no tempo certo. E oportunidade, irmãos, no tempo certo, requer um coração alinhado com o propósito e com a promessa de Deus. Porque não há como você aproveitar a oportunidade no tempo certo sem ter um coração igual de Esther. Coração grande, coração determinado. Esther, ela demonstrou tremenda coragem. Olha, não foi uma vez, foi repetidas vezes. Você pega o livro de Esther, que acho que é um dos 2 livros da Bíblia que não menciona diretamente o nome de Deus. Mas Esther demonstrou tremenda coragem repetidas vezes. Repetidas vezes. Estava dentro dela, do coração da alma. Foi preciso um grande coração para que ela vivenciasse tudo isso. E Deus, irmãos, da mesma forma que algo ruim aconteceu para aquele povo, Deus da mesma forma está me chamando para este tempo. Este que nós lemos, ele mostra isso para a gente. Aonde o versículo 15, ele vai mostrar então, disse Esther, respondesse a Mordecai, vai juntar todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois ele entra com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. E ela foi. E você acha que o que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu, porque está escrito. Mas a Bíblia declara que antes dela ir, são convidados a orar, são convidados a jejuar. Percebe que ela está sendo sempre confrontada, sempre.
Se a gente não quer assumir risco, se a gente não quer ter risco, a gente está no lugar errado. Depois que Mordecai confrontou Esther sobre o risco assumido por ela em defesa do seu povo, porque ela estava assumindo o risco em defesa do seu povo. Em defesa do seu povo. Ela se compromete ao quê? Ao se aproximar-se do rei, sem ter sido convidada. Isso significa expor-se ao risco. Esther, além de se arriscar, a Bíblia declara que ela se expôs ao máximo, ela se expôs ao risco. Esther simplesmente diz: irei ter com o rei, e ainda der contra a lei, se perecer, esse. Ela foi e informou o rei, e algo mudou. Algo mudou. Algo foi transformado. Porque Esther não estava divulgando por causa própria. Esther estava ali por uma causa muito sublime, muito maravilhosa, que é uma causa que eu tenho falado para os irmãos, que é maior do que a nossa própria vida. Para este tempo é que Deus tem te chamado. Para este tempo Deus quer pegar essas pessoas comuns, e eu creio que você não quer viver uma vida estagnada, parada, porque você sabe para que você nasceu. Você nasceu por um propósito. Você nasceu por uma missão. E a missão e o propósito é isso. Mas vale a pena. Vale a pena assumir. Vale a pena abraçar. Vale a pena confiar. Vale a pena ter coragem. Vale a pena ter fé. Vale a pena confiar nesse Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com você nessa noite, para que Deus levante pessoas como Esther, para que Deus levante homens e mulheres como Esther, que tenham um coração grande, que tenham coragem, que não percam oportunidade, que não perca a sua missão. Eu queria orar com você nessa noite. Queria que você se colocasse de pé para a gente orar nessa noite. Quando nós olhamos a pessoa de Deus, nós sabemos que Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. A gente pode até perder o controle, o pessoal da música vai vir aqui. A gente pode até perder o controle, mas Deus nunca perde o controle. A rainha saiu do trono. Esther assume. Deus usa Mordecai para orientar, para ser um mentor de Esther. Por que Deus faz isso? Porque Deus trabalha com organização. Deus não é desorganizado, Deus é organizado. Dito isso, o que Deus faz, Ele coloca cada pessoa no seu lugar. Deus colocou Esther no seu lugar, Deus colocou Mordecai no seu lugar, Deus coloca cada pessoa no seu lugar. Porque Deus é um Deus que gosta, Ele ama coisas organizadas. E você vai perceber que a posição dela sentiu muitas das vezes limitada naquilo que podia fazer. Mas ela conhecia o seu lugar dentro daquilo que Deus havia organizado. Porque ela sente a necessidade de o quê? Ela sente a necessidade de orar. Ela sente a necessidade de jejuar. Dito isto, a Bíblia declara que ela estava disposta a assumir risco. Assumindo risco, o que ela está dizendo? Ela está se submetendo e ela está obedecendo a Deus. Ela obedece a Deus. E ela não tira vantagem de nada, porque ela poderia perder a sua própria vida. O que ela está dizendo? Ela está reconhecendo a importância da oportunidade. Quantas oportunidades você já perdeu?
Quantas oportunidades você já perdeu? Lembra do Amã, mas nem falando do Amã. Porque se falarmos do Amã, vamos falar de alguém que está fora do controle. Deixe os seus olhos. Pai, o nome de Jesus, foi para este tempo que o Senhor nos chamou. Eu vim aqui nessa noite encorajar os meus irmãos. Eu vim aqui nessa noite encher o coração dos meus irmãos de chama de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus. Eu vim aqui nessa noite encorajá-los. Pai, no nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite incentivar e encorajar os meus irmãos a não perder a oportunidade da vida deles. Porque foi para este tempo que o Senhor chamou eles. Foi para esse tempo que o Senhor escolheu eles. Foi para esse tempo que o Senhor vai usar eles. Esse tempo certo, essa hora certa, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece esse coração. O Senhor conhece essa vida. O Senhor conhece cada um desses irmãos que estão aqui nessa noite, Pai. Deus, e é para este tempo, Pai. Assim como o Senhor levantou os termos daquele tempo, o Senhor está levantando aqui adolescentes, jovens, mulheres, homens. Deus está te levantando para este tempo. Deus está te encorajando para este tempo. Deus está te dando força, coragem, oportunidade para este tempo. Deus está te chamando para assumir esse risco, esse desafio, esse propósito. Deus está te chamando para este tempo. Para este tempo. Ei, Deus está te chamando para este tempo. Mas, pastor, e se eu não quiser? Você vai perder a missão da sua vida, porque o propósito de Deus não deixará de ser cumprido, porque você não quer a missão da sua vida. Deus vai levantar outro, e Deus vai usar outro para cumprir o propósito, para cumprir a missão. Mas é para este tempo que Deus escolheu, é para este tempo que Deus chamou, é para este tempo que Deus vai te usar. Existem pessoas ao teu redor que Deus quer tocar, que Deus quer abençoar, que Deus quer curar, que Deus quer salvar. Deus quer usar a sua vida neste tempo, meu irmão. Deus quer usar a sua vida para este tempo. Faça como está. Se perecer, perece. Mas eu não morrerei como um covarde. Não morrerei como um covarde. Não morrerei como um covarde. Estava disposta a morrer como uma pessoa corajosa, como uma pessoa que não abriu mão do seu propósito, da missão da sua vida. Nós não somos medrosos, nós não somos covardes, nós somos corajosos e temos a força de Deus, a capacitação de Deus para cumprir o propósito, para cumprir a missão. Ei, meu irmão, o propósito é seu, a missão da sua vida é essa, o tempo é esse, a hora é essa. Abrace o propósito e assuma a sua responsabilidade. Oh, meu Pai, aleluia. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Um novo ciclo se inicia na sua vida. Uma nova história, um novo tempo se inicia na sua vida. Oh, aleluia. Foi para este tempo. Foi para este tempo.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és o nosso Pai, soberano e Criador. Seja enaltecido, seja enaltecido. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és bom. És o Deus de toda bondade. Você pode dizer uma palavra de amor, você pode dizer uma palavra de gratidão a Deus.
pode dizer o quanto você é bom, aleluia. Você pode dizer o quanto você é grato a Deus. Obrigado, Pai. Eu creio nessa noite, na minha última palavra aqui nesse altar. Eu creio que nessa noite o Senhor está pegando pessoas bem comuns para viver um projeto extraordinário. Obrigado. Eu oro para que possamos viver nesse tempo extraordinário de Deus. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus.